Lockdown. Um bando de governadores autoritários pretende prender a população brasileira em casa de novo. Existe ciência por trás disso? Saudações a todos, bem-vindos ao canal Vista Pátria. Esse é o quadro Cultura e Verdade e eu sou o professor Eduardo Vieira. Hoje nós vamos falar sobre o lockdown. Essa estratégia bastante discutível de fechar o comércio e deixar as pessoas trancadas em casa na esperança de evitar a contaminação pelo vírus chinês. Vocês sabem que está se articulando, uma grande união de governadores que visa justamente, de forma orquestrada, implantar um lockdown a nível nacional. As razões para isso são diversas. Evidentemente, existe um grande interesse político por parte de vários desses governadores, de prejudicar a economia brasileira para desgastar politicamente o presidente Bolsonaro e fazer com que o trabalho deles fique mais fácil nas eleições de 2022. Realmente essa turma não se preocupa com a situação da população, Eles estão um pouco se lixando. Eu chamo quem age dessa forma de psicopata. É uma turma sem qualquer consideração pela vida das pessoas. Porque é importante a gente observar que qualquer ação tem uma reação. E o que a gente tem sempre que fazer quando toma uma decisão, qualquer que seja, é pesar os benefícios e os malefícios. Se tiver mais benefício que malefício, não tiver nenhum malefício crítico, que realmente estrague o jogo, a gente pensa em tomar aquela decisão. Vou dar um exemplo simples aqui. Uma das maiores causas-mortes no Brasil é acidente automobilístico. Se você analisar apenas a questão do acidente automobilístico, do aspecto negativo de você usar um carro, basta você proibir o uso de carros no Brasil. E aí você não tem mais acidente automobilístico. É muito simples. Agora, as pessoas não estão dispostas a abrir mão dos benefícios que andar de carro lhes dá por conta de um alto índice de acidente automobilístico. Então as pessoas preferem correr o risco. Isso se chama liberdade. É assim que a coisa funciona. O que a gente está vendo é a cessão dessa decisão, a gente está transferindo essa decisão da esfera individual para a esfera pública, onde um burocrata vai decidir se você pode ou não andar de carro, se você pode ou não comprar um determinado produto no supermercado, como a gente viu lá no Rio Grande do Sul, e se você pode ou não sair de casa, se você pode ou não tomar cerveja com seus amigos. É basicamente isso. Evidentemente, você sempre vai ter uma desculpa sanitária, uma desculpa de segurança, para proibir alguma coisa. Pode-se proibir uma grande causa-morte no Brasil é queda. Queda, por causa-mortes acidentais, Queda. Então você vai proibir escadas, Ou você pode proibir, por exemplo, piscinas. Muitas crianças se afogam. Uma das maiores causas de morte de acidente é afogamento ou uso de saco plástico. Então você vai proibir o uso de saco plástico. Não faz sentido nenhum. Acidentes acontecem, as mortes acontecem sempre, Basta a gente estar vivo para morrer. Então, passada essa questão, digamos assim, filosófica, da abordagem de prevenção de morte, vamos tratar um pouquinho sobre a ciência por trás disso, Então, o que a ciência tem a dizer em relação ao lockdown? Olha, nós estamos com um ano já, de grande epidemia de vírus chinês pelo mundo, Já deu tempo para a gente verificar as diferenças de resultado entre diferentes formas de tratamento dessa questão. Então a gente pode citar aqui como exemplo o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido fez, em várias ocasiões, lockdowns bastante rígidos. Não fez diferença significativa na curva de mortalidade. Ao contrário, alguns outros países fizeram lockdowns, tiveram políticas de trancamento muito menos rígidas. E também não tivemos uma observação de grande flutuação do resultado, As curvas não mudaram drasticamente por causa de lockdown. Pelo contrário, na verdade, A gente vai mostrar isso ali adiante. Mas o exemplo do Reino Unido é bastante emblemático, E outro exemplo muito emblemático é o exemplo do estado de Nova York, que é governado por um cidadão chamado Cuomo. Ele é democrata e ele é amplamente favorável a todo tipo de restrição, principalmente quando o presidente Trump ainda estava no poder. Então, esse tipo de disrupção econômica favorecia a agenda pré-eleitoral dos democratas. O estado de Nova York é um dos estados que tem a maior taxa de mortalidade, uma das maiores de todos os Estados Unidos. E eles foram dos mais rigorosos no fechamento tanto do estado, de
de estabelecimentos comerciais e como de campanhas para as pessoas ficarem em casa e tudo mais. Inclusive foi feita uma pesquisa científica com dados de pacientes de vários hospitais de Nova York e observaram que a maioria dos pacientes que estavam lá com agravamento de caso tinha feito um lockdown bastante forte, né? Realmente mais de 60% tinha feito um lockdown bem forte. Vamos falar um pouquinho sobre a posição do Brasil nesse processo todo, né? O pessoal está sempre falando aí, você vê na mídia, que o Brasil, tem gente chamando o presidente Bolsonaro de genocida, né? Que é uma coisa, é uma prova cabal de analfabetismo, né, funcional. O cara que chama o presidente de genocida porque pessoas estão morrendo por causa de uma epidemia viral é um analfabeto, né? É um analfabeto ou é um vilão, né? Tem essas duas opções. De qualquer jeito, as coisas de qualquer forma estão muito próximas, né? A vilania e o analfabetismo caminham de braços dados. Então qual é a posição do Brasil em termos de morte, né? Ora, de acordo com o site, bom, esses dados estão por aí, né? Mas eu gosto da abordagem do worldometers.info. Vamos falar um pouco de métrica antes disso, tá, gente? Qual é a métrica importante? Ou seja, qual é o dado que é relevante e é seguro para a gente tratar dessa questão? Eu já falei isso em outros vídeos, tá? O único dado que é relevante, de fato, é o dado de mortes atribuídas ao Covid confirmadas, e mesmo assim você tem uma margem de erro, porque tem muita morte que não é do Covid, que está sendo atribuída por Covid, mas não vamos falar nisso agora, por uma determinada fatia da população, tá? Ou seja, se tem mortes por 1 milhão de habitantes, aí você compara, ou mortes por 100 mil habitantes, tanto faz, tá? Dessa forma você consegue comparar um país pequenininho com um país grandão, né? E eles têm a mesma proporção de mortes, né? Porque senão fica ridículo, né? É claro que o Brasil, com 170 milhões de habitantes, vai ter muito mais morte do que o Chile. Não dá nem para comparar, né? Então, a forma que você faz para poder comparar o desempenho no combate ao vírus de países com quantidade de habitantes diferentes é fazer justamente mortes por número de habitantes, tá? Que é o que eu vou usar aqui. Então, de acordo com os dados de morte por 1 milhão de habitantes, o Brasil se encontra na posição 25, tá? O Brasil está abaixo da Suécia, tá? Só falar os grandes aqui, da França, da Croácia, do Peru, do México, da Espanha, de Portugal, Estados Unidos, Itália, Hungria, Reino Unido, Bélgica, República Tcheca. Tudo isso está à frente do Brasil no mau sentido, tá? Em todos esses países as pessoas estão morrendo mais por 1 milhão de habitantes, tá? Então quando eu quero dizer para você o Brasil é o país que mais mata, você está diante de um mentiroso, tá? Como eu mostrei aqui, o Brasil está na posição 25. Se a gente tirar uns países muito pequenininhos, tá, que estão aqui com desempenho pior do que o Brasil está na posição 19. Tem 6 países muito pequenininhos nessa lista que vale a pena a gente tirar, porque país muito pequenininho dá para ter grandes distorções. Então, vamos tirando esses países pequenininhos, o Brasil está na posição 19. Mesmo assim, é uma posição muito segura, né? Muito segura. Mostra que o Brasil, dentro das nossas limitações, nós somos um país ainda de terceiro mundo, a gente está tendo um desempenho muito razoável, né, no combate a esse vírus. Isso é dado científico, tá, gente? Não é narrativa histérica de jornalista militante, né? Isso é dado duro, científico. Bom, visto isso, vamos falar então sobre o lockdown. O que a ciência pode nos mostrar sobre o lockdown? Primeiro eu vou citar para vocês uma matéria que foi publicada no jornal Brasil Sem Medo, tá? Que foi redigida pelo Peterson Dayan. Peterson Dayan, ele é o diretor financeiro do Docentes pela Liberdade. Vale a pena aqui a gente falar sobre essa organização rapidamente. Da Docentes pela Liberdade, eu tenho a honra de ser vice-diretor dessa entidade aqui no Rio de Janeiro. É a maior organização de professores e cientistas do Brasil, tá? É uma gente séria, que trabalha sempre buscando a verdade e a disseminação do que é verdadeiro do ponto de vista científico. Então, Peterson, ele fez uma matéria para o jornal Brasil Sem Medo, que fala sobre um trabalho que foi feito na Coreia do Sul, onde você teve o rastreamento de 60 mil pessoas, tá? Rastreamento, tá? Ou seja, a análise da localização dessas pessoas para que a gente conclua o nível de isolamento social. Esse trabalho foi feito pelo Dr. Young Joon Park. Esse trabalho foi publicado no CDC, né, dos Estados Unidos, Center for Disease Control and Prevention.
Bom, a Coreia do Sul adotou um rigoroso programa, né, de rastreamento de contatos e tal. Então todo mundo que aparecia com um teste positivo era cadastrado e era rastreado e tudo mais. E observou-se então o seguinte, eu vou resumir porque é muita informação e eu quero mostrar outros trabalhos, tá? Então, resumindo, pessoas que tiveram contato com um paciente de Covid apenas dentro de casa, que são os casos domiciliares, teve uma contaminação de aproximadamente 12%. As pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas fora de casa, que são os casos não domésticos, a taxa de contaminação foi de aproximadamente 2%. Ou seja, a diferença é de 6 vezes. E isso é evidente, né, na verdade. Fizeram um estudo muito bem feito e tudo mais, mas é óbvio. Você tem uma pessoa contaminada dentro de casa, você está ali o tempo todo convivendo com ela, é evidente que você vai pegar, né? Que a sua chance de pegar o vírus é muito maior. É óbvio, né? Enquanto que você circula, se você sai, pega sol, faz uma vida normal, é claro que as suas chances de se contaminar são menores. Particularmente se você tiver alguém contaminado dentro de casa. É óbvio. E se você tiver alguém contaminado dentro de casa, você não pode trancar a pessoa dentro do armário, porque isso não funciona, né? Então, a proposta do lockdown cega, né, desse jeito que é feita, é uma coisa completamente inexequível, né? E é contraproducente, realmente. Eu vou apresentar agora para vocês um paper do Bruno Campelo de Souza. Ele trabalhou usando uma grandeza que é um índice de isolamento social, ou seja, quanto maior esse índice, né, mais a pessoa ficou numa proximidade grande da sua residência, né, saiu pouco e tudo mais. E ele observou o seguinte, dê uma olhada aqui nesse gráfico, esse gráfico é interessante. Essas pessoas que foram monitoradas usando a API do seu GPS. Deixa eu explicar isso rapidamente. Quando você tem um celular e você grava ali a sua localização, né, o celular só te dá a coordenada, latitude e longitude daquela localização. Qualquer aplicativo que queira te dar alguma informação sobre a localização, manda essa localização para um servidor. Esse servidor tem lá um banco de dados com os endereços relativos às várias localizações possíveis. E aí ele te devolve um endereço inteligível, né? Porque 29 graus, 45 minutos, leste, não sei o que, isso não quer dizer nada para mim. Agora, a rua Visconde Pirajá quer dizer. Então, esse dado que é fornecido pelo seu GPS, que é um número, ele é enviado para um serviço, e esse serviço devolve para você uma localização com uma nomenclatura, vamos dizer assim, humana, que você pode ler e entender onde é que você está, né? Então, o que os pesquisadores fizeram foi o seguinte, eles pegaram os dados desses servidores, entendeu? E aí, de forma anônima, pegaram um determinado usuário e viram como ele ficou em termos de distância da sua residência. E o resultado foi bastante peculiar, né? Muito bem, vocês vão observar nesse gráfico aí, parece uma cela, tá? Nessa superfície quadrática, então, quando você anda para a esquerda, você está aumentando o índice de isolamento, tá? Então repara que a cela cresce lá para trás. À medida que você vai aumentando lá no topo da cela, se você observar que é mais fácil de ver ali, né? A cela vai se desenvolvendo assim, à medida que você vai aumentando o número de dias, tá? A partir da data de referência. Então, quando você chega lá no topo da cela, você vê que à medida que você vai andando para trás da cela, né, na direção da esquerda, o número de mortes vai subindo, até que você até muda de cor lá no topinho, né? Quando lá no maior índice de isolamento, você tem justamente o maior índice de morte. Deveria ser ao contrário, né? Se você tem um funcionamento correto, se o lockdown serve para o que eles estão dizendo que serve, quanto mais você tem isolamento, menor você tem o número de mortes. É exatamente o oposto, tá? Se tivesse no mesmo nível, já seria uma catástrofe para a tese de que lockdown é bom. Mas é pior ainda. Aumenta o número de mortes. Está bem claro aí nesse gráfico, tá? E eu mostro aqui para vocês um outro gráfico que deixa isso ainda mais claro. Dá uma olhada aqui, ó. Nesse gráfico você tem o número de mortes por dia, que está na linha azul, tá? E você tem ali, ó, onde está escrito First Lockdown, aquilo ali é o primeiro lockdown. Isso foi medido no Amazonas, tá? E no Amazonas eles foram bastante rigorosos em relação ao lockdown, né? Também nós temos lá o governador que é contrário ao Bolsonaro, enfim, aquelas coisas todas, né, que você já conhece.
Então ali você teve um primeiro lockdown forte, tá? Alguns dias depois desse primeiro lockdown, você tem o aumento da curva de mortes, que é aquela subida azul ali, que é uma demonstração, né, do malefício que esse isolamento traz, tá? Depois você tem um procedimento normal de vírus, né, à medida que você vai contaminando as pessoas, não sei o que, esse número de mortes decresce, tá? Bom, beleza, aí naturalmente você teve... aí repara aquela outra linha ali, é interessante mostrar isso aqui, ó. Naquela outra linha ali você tem uso mandatário de máscaras, tá? Uso mandatário de máscaras. Você vê que a linha continuou na horizontal ali, do mesmo jeito que estava, tá? Aí você teve um relaxamento depois no distanciamento, nas exigências de distanciamento físico. Olha o que aconteceu depois que relaxou. Ó, maior tempão, meses sem aumento nos casos, tá? Então você teve meses sem aumento dos casos. E aí você teve o segundo lockdown. Teve o segundo lockdown e o que aconteceu? Imediatamente um aumento no número de mortes, tá? Tá ali second lockdown e um aumento no número de mortes. Quer dizer, isso é dado físico, tá ali, né? Você vai interpretar isso como, né? E repara que o segundo lockdown aconteceu relativamente pouco tempo depois das eleições, tá? Tem ali local elections e depois você tem second lockdown. A apropriação ideológica e política desse problema de saúde está sendo total, tá, gente? É uma tristeza observar isso, mas é verdade. E agora vamos para o terceiro estudo que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é o seguinte, é um estudo feito pelo Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, tá? Flávio Adsuara Cadegiani, Ruth Alves Pereira e Costa, Andy Goren e Bruno Campelo de Souza novamente, tá? O Dr. Ricardo Zimmermann é da Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre e o Bruno Campelo de Souza é da Universidade Federal de Pernambuco. Esse estudo pretende observar se há alguma relação entre o isolamento e uma prevalência maior da variante P1 lá no Amazonas. Variante P1 é essa variante mais virulenta, tá? Que teve uma mutação que agora o vírus entra na célula por outra via de entrada e torna o trabalho de prevenção mais difícil e ainda o processo de aumento da carga viral se tornou mais ligeiro, né? Isso é sério, tá, gente? Não desfaçam desse vírus, porque é sério mesmo. O que a gente tem que fazer é tomar as medidas de prevenção adequadas e se tratar rápido, logo nos primeiros 2 dias, no máximo, de suspeita de contaminação, tá? Nada de fazer teste e ficar esperando uma semana para ter resultado, tá? Isso é perigoso mesmo. Eu vou resumir bastante isso aqui. Basicamente, o que o autor observou, tá? É que existe uma relação de causa e efeito. Não temos a explicação do motivo, tá? É só uma relação estatística, tá? De aumento de índice de isolamento com prevalência da mutação P1, tá? Esse estudo mostra, vocês veem aí um pedaço, né, da conclusão do estudo. Eu vou ler para vocês e vou traduzir, tá? In the present study, SII was found to be positively associated with a substantial rise in the prevalence of these new variants in the following weeks. However, this correlation could only be observed when SII was above 40%. O que é isso? No presente estudo, o índice de isolamento social concluiu-se, né, que esse índice é positivamente associado com um aumento substancial na prevalência dessas variantes novas nas semanas seguintes, tá? Agora, essa correlação só se torna observável quando o índice de isolamento social está acima de 40%, sugerindo que o vírus, né, SARS-CoV-2, a sua habilidade de mutação é dependente, de fato, de altos níveis de isolamento social no estado do Amazonas. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, um isolamento social alto, se você ficar trancado em casa com a sua família, tá? Ajuda e é determinante no surgimento de variantes novas e mais virulentas, tá?
Isso aconteceu e foi medido no estado do Amazonas. Não se sabe exatamente por quê, existem várias teorias, né? Mas isso é uma conclusão estatística. Bom, pessoal, o que a gente conclui disso então? A gente conclui que não há nenhuma indicação, tá, científica que nos faça crer que o lockdown, o fechamento de lojas, né, o trancamento das pessoas em casa, proibição das pessoas de saírem na rua, de se encontrar e tudo mais, cause qualquer redução na mortalidade por conta desse vírus, tá? Não existe. Muito pelo contrário, existem sérios indícios de que esse isolamento causa aumento na mortalidade e aumento no risco do surgimento de novas variantes mais virulentas. Agora, o que nós sabemos, e isso é bastante claro para todo mundo, tá? É que esse isolamento, esse fechamento do comércio, essas restrições de movimentação causam severos danos à economia, causam desemprego, causam fome, causam morte, causam redução na capacidade da população mais pobre, mais carente de se alimentar adequadamente. Isso reduz o sistema imunológico, a capacidade de combater as doenças, que causam então mais mortes. O que nós estamos vendo, gente, é uma barbaridade que não se justifica sob nenhum aspecto científico. Os nossos governantes estão mal intencionados ou estão mal informados. Então esse é um serviço, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês o que a ciência traz em relação a isso, para que vocês possam pressionar os políticos das suas regiões, os seus prefeitos, os seus deputados estaduais, os seus vereadores, para que eles suavizem as medidas de lockdown, porque isso não causa benefício nenhum à saúde da população. Eu não estou dizendo aqui para todo mundo sair se agarrando pela rua que nem o carnaval, tá, gente? Mantenham a prudência, tá? O que é a prudência? É você ter uma vida saudável, ter uma vida normal, tá? Fazer uso de medicações de prevenção indicadas pelos seus médicos, tomar cuidado, se tratar nos primeiros dias de qualquer suspeita de doença respiratória, para você manter a sua saúde em dia, tá? Não sigam a recomendação assassina de chegar no hospital tossindo, voltar para casa com dipirona e esperar piorar, tá, gente? Não sigam isso, porque é assassino. Então fiquem bem, boa sorte para todos. A gente vai passar por isso logo logo, de preferência mantendo uma atitude positiva, confiante, otimista e realista. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Abraços a todos.